Olá, amigos. Nossas crianças têm sido alvo de doutrinas socialistas nos seus ambientes escolares. Como e por que eles estão fazendo isso? Nós vamos discutir esse assunto nesse vídeo. Esse vídeo é muito importante, portanto, eu peço a você, assista-o até o final e compartilhe ele. Muito bem. A palavra de Deus, ela nos ensina o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Por incrível que pareça, os socialistas aprenderam e estão pondo em prática este mandamento. Este não é um mandamento, mas é um ensinamento da palavra de Deus, muito mais efetivamente do que nós cristãos. E eles não perderam a oportunidade de aplicar isso dentro do ensino de nossas crianças. E eles vêm praticando isso há um bom tempo. Antônio Gramsci, um ideólogo, um filósofo socialista do meado do século passado, ele promoveu esse desenvolvimento dessa cultura em deterioração daquilo que nós temos como valor. Então, o que ele incentiva aos socialistas, aos comunistas, aqueles que são simpáticos a essa ideologia, a fazer para conseguir conquistar a sociedade? Bem, ele fala: destrua a capacidade cognitiva das crianças, corrompa os valores cristãos, destrua a infância, destrua a juventude, destrua as famílias através da perversão dos valores, através da perversão das artes, através da perversão da educação, através da perversão da religião. Por isso que a gente tem visto obras de artes esquisitas, que a gente fala: nossa, coisa feia, e é chamada obra de arte. Que música feia, que música degradante, que música ofensiva é considerada obra de arte. Mas não é sem motivo. Isso tem uma intenção, é destruir os princípios e os valores cristãos que esta sociedade sempre carregou como algo importante na sua vida. Então, por fim, ele fala: domine essa geração que ficou idiotizada, ficou fraca, ficou uma geração doutrinada e manipulável. E aí, a partir do momento em que você consegue dominar, você controla. Então assuma o governo, assuma o controle. Essa é a proposta do Gramsci. E isso leva tempo para ser feito. Por isso eles adotaram esse ensinamento da palavra de Deus. E a minha mãe, ela dizia: de pequeno que se torce o pepino. Por quê? É porque no trato cultural do pepino você tem que fazer uma determinada poda ainda no princípio daquela cultura, senão depois você vai ter um fruto ruim. Então é de pequenininho. E assim, começando a corromper os valores da criança, ela vai crescendo com aqueles conceitos, com aqueles valores corrompidos, distorcidos, e quando eles crescerem, aquilo para eles é normal, natural, e eles não têm pressa. Então eles vão fazendo isso sem pressa, com calma, e vão infiltrando dentro das escolas de ensino básico, dentro das escolas de ensino médio, dentro das escolas de ensino superior, dentro das músicas, dentro do teatro, dentro do cinema, dentro da televisão, dentro dos livros, e eles vão promovendo essa deterioração. Isso vem acontecendo há muito tempo. Esse princípio, essa ideia, essa prática desse ideólogo, desse filósofo Gramsci, vem desde o meado do século passado. Observem dois materiais que eu vou colocar aqui, dois áudios. Um do padre Ricardo de Mello, ele falando sobre educação nas escolas, o ensino de português. Presta atenção. Você vai ensinar português na sala de aula. Para ensinar português hoje em dia, o que é que você faz? Você não entra com a gramática e ensina português. Você não ensina mais gramática, verbo, sujeito, complemento, objeto direto, adjunto nominal, restritivo, adjunto adverbial, verbo regência verbal, essas coisas. Nada disso, que bobagem! O português é para comunicar. Nós estamos aqui para fazer
comunicação. Então você vai dar um texto para o aluno de um tema social que você queira debater, e você vai debater política enquanto está sendo pago para ensinar português. Compreende? Porque você tem que ensinar o aluno a se expressar. E se o aluno falar português errado, não tem problema. Nós vai, nós vem, nós volta, nós quer. Isso daí não é português errado. Você tem que relativizar a coisa, é que ele não está usando a chamada norma culta. Mas isso não é a única forma de falar português. Tem várias formas de falar português. E assim você vai. Ou seja, é a lenta e gradual imbecilização de uma nação. Hoje, os nossos alunos chegam à universidade absolutamente analfabetos. Porque ao invés de aprender português, estavam aprendendo cartilha marxista. Agora que você ouviu sobre a questão da deterioração da inteligência, da cultura e dos valores, pelo que o padre Paulo Ricardo falou, escuta isso que eles agora, abertamente, sem pudor, declaradamente fazem com o seu filho, com o meu filho, com as crianças de uma forma geral, sobre identidade de gênero. Muita gente já disse, a esquerda tem uma agenda que visa destruir os pilares da civilização ocidental. George Lukács, o comunista, clamou, quem vai nos livrar da cultura ocidental? Cultura essa assentada principalmente sobre a fé cristã. E muita gente disse, vocês são conspiracionistas. Agora, tá aí, eles mesmos saíram do armário. Não estão mais escondendo sua agenda de destruição da família. As we celebrate pride on the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice. As famílias cristãs, elas precisam seguir a orientação da palavra de Deus que diz, ensina a criança mais que o mundo está ensinando. Nós estamos entregando os nossos filhos para que a televisão eduque, para que as músicas eduquem, para que as escolas eduquem, quando a educação é papel dos pais. Indelegável, dado essa atribuição por Deus, pois é o próprio Deus quem nos confia os filhos. Às vezes um filho revoltado fala assim, eu não pedi para nascer, mas não pediu mesmo. Foi Deus quem escolheu que ele nascesse e foi Deus que escolheu os pais que ele teria. E quando Deus escolheu os pais, ele também delegou a esses pais a atribuição e a responsabilidade de educar essas crianças dentro dos princípios cristãos que ele, Deus, estabeleceu na sua palavra. Então, o que nós podemos fazer para combater esse problema? Bem, em primeiro lugar, converse com seus filhos sobre o que ele tem ouvido dentro das salas de aula, particularmente naquelas aulas das ciências humanas, história, geografia, filosofia, português. Conversa com ele, o que seu professor está falando, o que ele está te ensinando, qual foi o conteúdo, qual foi o texto, qual o livro indicado, e aí faça o contraponto. Outra coisa, estimule seus filhos a cultivarem boas amizades. Más conversações corrompem os bons costumes. Então, se ele não tem bons amigos, com certeza ele vai ser corrompido pela influência dos amigos. Outra coisa, não censure seus filhos por ter amizades de pessoas que pensem de forma diversa, de forma diferente a dele.
É importante que a gente respeite a opinião dos outros, assim como Deus nos respeita. Ele não obriga ninguém a crer nele, ele simplesmente vai exercer o juízo no dia certo. Mas não impeça que seu filho seja luz do mundo e sal na terra. Mas faça ele refletir sobre o que ele ouviu. Leve ele a confrontar o que ele ouviu com o que a palavra de Deus fala, para que ele possa fazer essa contraste e perceber o que é certo, o que é errado, aos olhos de Deus e não aos nossos próprios olhos. Ensine a palavra de Deus ao seu filho, a sã doutrina cristã. Se você não tem conhecimento bíblico suficiente para fazer isso, então seja frequente na igreja, porque as igrejas têm pessoas capacitadas para instruir a sua família, você e seus filhos, a conhecer a sã doutrina na palavra de Deus. Tem os pastores, tem os diáconos, tem os presbíteros, tem os professores. Frequente escolas dominicais, elas são importantíssimas para afirmar os conceitos bíblicos na vida sua e de seus filhos. Na escola dominical, os seus filhos terão a oportunidade de conhecer outros jovens, outras crianças na mesma faixa etária que pensem coisas sadias dentro da palavra de Deus e formar ali boas amizades. É muito importante, portanto, a frequência à igreja. Se você não é frequente, passe a ser. Não existe igreja no lar, não existe desigrejado. A igreja é feita exatamente para isso, para fortalecer o corpo, para que haja comunhão entre os irmãos. Não fuja de frequentar a igreja. Isso é muito importante para a firmeza, para a consolidação, para fortalecimento seu e da sua família. Leve os seus filhos a confrontar essas filosofias e essas ideologias com a palavra de Deus. E faça com que ele conclua, que ele chegue à conclusão do que é certo, o que é errado, o que o mundo está ensinando, o que a palavra de Deus está ensinando. E lembre ele, Deus não tem meio termo, Deus não negocia os seus valores. A palavra de Deus não fala, quem não é por mim é contra mim. Então, quem não é por Deus é contra Deus. Quem não defende a palavra de Deus é contra a palavra de Deus. Quem não é amigo de Deus é inimigo de Deus. Nós precisamos ter postura, e os nossos filhos só terão postura se nós tivermos postura. E nós só honraremos o nome de Deus se nós educarmos os nossos filhos desse jeito, frequentando a igreja, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos. Aí sim, Deus vai nos abençoar, nós vamos passar por este mundo tão tribulado, bem, nossos filhos vão passar por essa tribulação, mas vão perseverar. E aquele ensinamento da palavra de Deus, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele, vai valer para o seu filho. Porque se você não fizer isso, tenha certeza, os socialistas vão fazer, Gramsci vai fazer, e quando você vê, seu filho vai ser homossexual, seu filho vai ser comunista, seu filho vai chutar o balde, sair da igreja e vai ser contra você. Não se assuste, está na palavra de Deus que haverá dia em que pais e filhos não se darão bem. E essa responsabilidade é minha e é sua, ok? Nós precisamos fortalecer essa palavra de Deus. Então inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo, marque o sininho para você ser avisado quando nós publicarmos outros vídeos, convide pessoas para se juntar a nós para que possamos disseminar essas mensagens. Faremos várias mensagens sobre vários assuntos. Fica com Deus, Deus nos abençoe a todos. Tchau, tchau.